Olá, seja bem-vindo à quarta e última teleaula da disciplina de Anatomia aplicada à Educação Física. Meu nome é Túlio Moura, eu sou responsável por essa disciplina e nós chegamos à nossa última teleaula. Bom, então desde o início dessa disciplina eu trouxe para vocês sistemas muito importantes que vocês vão se deparar durante toda a atuação profissional de vocês. Então eu falei um pouco sobre o sistema ósseo. Aliás, um pouco não, falei bastante do sistema ósseo, falei sobre o sistema articular, as articulações que nós temos no corpo, falei também sobre o sistema muscular, e aí foi uma aula bem interessante, eu trouxe para vocês o Kahoot, e hoje eu chego para falar sobre o sistema nervoso e o sistema circulatório. Bom, nós teremos o Kahoot nessa aula também, então daqui a pouco a Jéssica, a tutora que está acompanhando a gente aqui, vai passar o PIN para vocês, então muita atenção, é muito importante que hoje, nessa última aula, você participe do Kahoot, porque é uma ferramenta interativa, é uma chance de você se testar também e jogando. Então eu conto com a participação de vocês, é a nossa última aula. Um pedido também aí para os tutores que estimulem os alunos a perguntarem, tá? Então se você tiver alguma dúvida, manda a sua pergunta, mas manda a dúvida relacionada ao conteúdo que a gente está debatendo, pensando que isso pode ser cobrado em prova. Até porque toda a minha fala, todo o conteúdo dos slides, todo o conteúdo presente nos materiais disponibilizados para você, aluno, é conteúdo passível de prova. Então, muita atenção para tudo, tá bom? Fora aquela colaboração costumeira que vocês têm, então eu conto com a participação de vocês. Bom, lembrando que você que possui alguma dúvida, você tem ferramentas, tá, digitais aí para mandar a sua dúvida. E uma delas está aí no quadro. É só você adicionar no Skype a jéssica.silva, mandar a sua contribuição, tá, ou alguma ideia, alguma dúvida, pode só adicionar ela e mandar a mensagem, certo? Bom, como eu falei para vocês, hoje eu vou falar do sistema nervoso e também do sistema circulatório. O que eu peço para vocês é muita atenção, porque no sistema circulatório é um sistema que não está presente no livro didático de vocês. Então eu incluí esse sistema justamente para que vocês conheçam um pouco mais, é um sistema muito importante para o funcionamento do nosso corpo, tá bom? E aí eu peço que vocês prestem muita atenção na minha fala, nesses slides, porque se está aqui no material, pode sim ser cobrado em prova, tá? Isso existe, beleza? Bom, então a gente vai começar, vamos ao quadro. Você tem aí o resumo dessa unidade, né, dessa teleaula. Você sabe que no nosso sistema de ensino a gente leva as teleaulas com uma referência ao livro didático. Então, se nós estamos na teleaula 4, eu trago para vocês muito dos conhecimentos que estão na unidade 4 do livro didático. Bom, a competência desta aula, no caso, é compreender as estruturas relacionadas ao sistema nervoso e sistema circulatório. Eu vou falar sobre o sistema nervoso, a estrutura do sistema nervoso central, a medula espinhal, o sistema circulatório e veias e artérias do sistema circulatório. O título dessa teleaula é o Sistema Nervoso e Sistema Circulatório, teleaula número 4. Bom, quando eu penso no sistema nervoso, isso você pode lembrar um pouquinho da aula de ciências lá de vocês, né, no período do colegial, da escola. Lembrar que nós temos, e também biologia e tudo mais, nós temos o sistema nervoso. E ele, muitas vezes, é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Calma que nós ainda temos o sistema nervoso autônomo, mas eu vou explicar mais para frente. Agora, pensando quais as estruturas que estão presentes no sistema nervoso. Então, lembra que eu falei para vocês sobre o sistema muscular? A gente sabe que o músculo está lá. A gente sabe que a gente tem músculo. Então eu tenho, você tem, o seu colega do lado tem, mas no sistema nervoso, né, aliás, no músculo, o que tem dentro dele? Esse tipo de pensamento serve para o sistema nervoso também. Eu sei que existe esse sistema, mas do que ele é composto? O que eu tenho dentro desse sistema, como estrutura em si?
como esse sistema ele vai influenciar o meu movimento. Porque se eu estou trazendo para vocês é porque tem uma influência no movimento. Qual a relação entre o sistema nervoso, a atuação desse sistema e o movimento? E como conhecer as características desse sistema é importante. Para que eu vou utilizar esse sistema, professor, na minha atuação profissional? Porque eu, como futuro profissional de educação física, tenho que saber sobre o sistema nervoso. Não poderia deixar de lado e nem assistir essa aula, porque ela é importante. Tá, então a gente vai começar falando sobre o sistema nervoso em si. Então, o primeiro conteúdo que eu trago para vocês é o sistema nervoso. Bom, a gente pode compreender ele como coordenador de todas as atividades orgânicas, ele vai integrar as sensações ideais e organiza também a consciência e adapta o organismo às condições de momento. Bom, ele é formado por elementos diferenciados em excitar e conduzir o impulso nervoso. E aí eu trago para vocês o conhecimento do arco reflexo. Isso aqui é o arco reflexo. Você pode notar que no arco reflexo eu tenho vias aferentes e vias eferentes. A via aferente é a que conduz o impulso vindo dos receptores, corpúsculos especializados e terminações nervosas livres. E aí ele chega aqui, na estrutura do sistema nervoso central. Então, vem o estímulo e chega aqui no sistema nervoso central. A partir daí, tá, eu tenho as vias aferentes que vão entrar conduzindo impulsos da região estimulada até os centros nervosos, como você pode ver. Destes centros, partem impulsos em sentido inverso pelas vias centrífugas, ou seja, as vias eferentes, tá? Para os órgãos de resposta, sendo o tecido muscular ou o tecido glandular. Em linhas gerais, como que eu posso explicar o arco reflexo? O arco reflexo, eu tenho um estímulo, ele chega no meu centro nervoso, aí eu vou considerar o sistema nervoso central, a partir daí eu gero uma resposta. Essa resposta é enviada, então, para quem vai realizar aquele movimento. Então, eu preciso de um estímulo, eu processo, eu interpreto aquilo, gero a resposta e eu preciso dessas vias eferentes para levar a resposta a quem vai realizar. Quem vai realizar? E a gente viu isso na aula passada, o músculo, tá? Lembra que eu falei sobre unidade motora? Então, daqui a pouco a gente vai chegar na unidade motora para você compreender um pouco melhor, tá? Mas aí, você já consegue compreender como que funciona o arco reflexo, como que funciona o sistema nervoso no geral, pensando em estímulo e resposta. Mas não só isso, tá? Eu não tenho só isso quando eu penso no meu sistema nervoso. Eu tenho mais. Bom, o sistema nervoso central, ele inclui o encéfalo e a medula espinhal. Muita gente confunde e pensa que a medula espinhal só faz parte do sistema nervoso periférico. Mas não, ele envolve o encéfalo também. Ela está envolvida no sistema nervoso central. Bom, o sistema nervoso central ele está presente no esqueleto axial, mais especificamente na cavidade craniana e no canal vertebral. Então você já sabe quem faz parte, quem compõe o esqueleto axial, então o sistema nervoso central ele está localizado nessa região. Além disso, nós temos o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele possui uma grande ação fora do esqueleto axial, tá? E aí ele vai consistir em nervos cranianos que se originam no encéfalo e nervos espinhais que se formam a partir da medula espinhal. Eu tenho 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos periféricos. Além disso, além desses dois, eu tenho o meu sistema nervoso autônomo, o SNA, que é visto como um componente funcional. Eu falei um pouquinho do sistema nervoso autônomo na regulação das atividades do músculo cardíaco e do músculo liso na aula passada. Mas para a gente compreender a ação em conjunto do sistema nervoso central,
do sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo, juntos, eles orientam e coordenam as atividades do corpo. Eles vão permitir a assimilação de experiências e vão programar o comportamento instintivo. Calma, tem muita aula ainda e eu vou explicar para vocês, tá? Além disso, eu tenho o neurônio. O neurônio, ele é uma célula estrutural e funcional do sistema nervoso. Também é chamado de célula nervosa. Eu vou falar para vocês quais os componentes deles. Além disso, eu tenho as neuróglias, que são células de sustentação do sistema nervoso que auxiliam os neurônios em suas funções. Quando a gente pensa num neurônio, e você vê ele aí na figura, eu tenho partes como o próprio corpo celular, que reúne informações que uma célula normal reúne. Eu tenho o axônio e os dendritos. O axônio, ele é uma ramificação relativamente longa, como você pode ver na figura, que conduz impulsos que se afastam do corpo celular. Então, se eu tenho um corpo celular aqui, eu preciso levar esses impulsos, quem está levando? O axônio. Já o dendrito, ele responde a estímulos específicos e vão conduzir impulsos para o corpo celular, em direção ao corpo celular. Então, eu tenho nos dendritos quem conduz impulso para o corpo celular. Agora, no axônio, eu tenho esse estímulo, ele vai se afastando, tá? Ele leva para outras regiões. Então, são componentes muito importantes do sistema nervoso, ok? Além disso, continuando, eu posso compreender que o sistema nervoso, ele possui diversas funções, como a orientação do corpo em relação aos ambientes interno e externo, a coordenação e controle das atividades do corpo, a assimilação de experiências necessárias para memória, aprendizado e inteligência, e essa parte é muito importante, e eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre as diferentes partes cerebrais e como cada uma age justamente para isso, para você reconhecer experiências, para você armazenar experiências, para você reconhecer partes textuais, partes do seu tato, então daqui a pouco eu vou falar isso para vocês. E programação do comportamento instintivo, tá? Eu tenho duas substâncias presentes no meu sistema nervoso. A substância cinzenta, que ela é composta por corpos celulares e fibras sem bainhas, no caso, e substância branca, constituída por fibras nervosas envoltas pela bainha de mielina. Sobre a substância cinzenta e substância branca, você pode encontrar mais no seu livro didático, mas eu vou dar ênfase a outras estruturas. Então, a partir de agora, que você conhece as funções que estão presentes no sistema nervoso, eu peço muita atenção para que você conheça agora as estruturas em si. Então, para que você saiba um pouco mais sobre o encéfalo, sobre as meninges, sobre o cerebelo, sobre o córtex. Então, a partir de agora, eu vou falar de cada uma delas. Vamos manter bastante atenção aí. Vamos ao quadro. Bom, então, quando a gente pensa no cérebro, nós temos dois hemisférios. O hemisfério esquerdo, que ele controla habilidades analíticas e verbais, como ler e escrever, e o hemisfério direito, que é a sede de tipos espaciais e artísticos de inteligência. No meio dele, como você pode ver aqui, e na aula prática você também encontra, entre os hemisférios eu tenho um meio de comunicação. Esse meio de comunicação que troca informações entre ele se chama corpo caloso. É quem liga e ao mesmo tempo em que eu tenho essa união, eu tenho uma distribuição de informação entre os hemisférios. Tá? Não tem como um chegar a agir sozinho sem saber o que está se passando no outro. Então eu tenho o corpo caloso, que é uma estrutura muito importante para essa ligação. Mas, como você está vendo nessa figura, não tem como eu pensar apenas que debaixo da minha pele eu tenho o osso, debaixo do osso eu tenho simplesmente o meu tecido nervoso. Por quê? Esses hemisférios fazem parte do tecido nervoso. A gente sabe que o cérebro ele faz parte do tecido neural. E aí eu tenho alguém que protege. Bom,
eu tenho envoltórios de tecido conjuntivo que vão proteger o tecido do sistema nervoso central. Então, por cima dele, lá na aula prática você consegue ver, utilizando a base Ovid, essa foto, essa imagem é da base Ovid, você tem uma camada de tecido conjuntivo chamada meninge, tá? Ela que vai proteger os hemisférios cerebrais, né? Vai proteger o cérebro em si, tá? As células do tecido nervoso. Ah, então meningite é uma inflamação nessa camada? Exatamente. Por isso que a meningite ela pode afetar, né? Em muitos casos ela afeta o sistema nervoso. A gente tem 3 camadas. Uma se chama dura mater, outra aracnoide mater, e a pia mater. Você tem no livro didático mais informações a respeito de cada uma delas, tá? Mas como nós temos nosso tempo, eu vou seguir, tá? Mas eu quero que vocês compreendam a importância que a meninge tem. Tá? É ela que vai proteger nosso sistema nervoso. Além disso, eu tenho uma estrutura muito importante, que é o córtex. O córtex é a camada superficial de substância cinzenta que apresenta como funções a consciência, o processamento e armazenamento de memória, o processamento sensitivo e a regulação das contrações musculares e esqueléticas. Então, de novo, possui a consciência, processamento e armazenamento de memória, processamento sensitivo e regulação das contrações musculares e esqueléticas. Então, quando eu penso no córtex, eu tenho essas funções, ok? Bom, então você conheceu já uma parte presente no encéfalo, né, no nosso sistema nervoso. Mas a gente tem muito mais. Então, a partir de agora, eu vou falar de outras estruturas presentes nessas regiões. Então, nós chegamos ao nosso segundo conteúdo, vamos ao quadro. Nós temos as estruturas do sistema nervoso central. E aí, muita atenção, pessoal. Eu vou começar falando sobre o encéfalo. O encéfalo, ele possui o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Ele contém aproximadamente 97% do tecido neural do corpo. O tamanho dele vai variar entre os indivíduos, mas esse tamanho ele não tem nada a ver com inteligência. Isso é sobre tamanho corporal, não tem nada a ver sobre inteligência. E, como você já deve imaginar, ele é sensível a toxinas e drogas. Tá certo? Nessa imagem, você pode ver os diferentes sulcos que existem, e giros também, que existem no cérebro. Ah, professor, eu vou ter que saber tudo isso? Não. Fica tranquilo, tá? É mais para você conhecer, né? Se você saber que existe isso no cérebro, beleza. Tá? Mas o que eu quero que você compreenda envolve os lobos do cérebro. Você já pensou, quando você imagina alguma imagem, quando você tem alguma memória, quando você faz um raciocínio, qual parte do cérebro que é responsável por aquilo? Então, é disso que a gente vai falar agora. Mas eu vou corrigir essa figura. Você está vendo aqui que eu tenho o lobo frontal, beleza, tá certo. O lobo temporal, beleza, tá certo. E o lobo occipital, beleza, tá certo. Agora, esse daqui não é o lobo temporal, pessoal. Está repetido na imagem, no livro de vocês também está errado isso aí. Porque o lobo mesmo é o parietal. Peraí, professor, mas eu já escutei esses nomes na aula de sistema ósseo e na aula de sistema muscular. Pois é. Então, a gente está falando de uma outra camada. Eu falei de osso, então nós temos o osso frontal, nós temos o osso temporal, o osso parietal e o occipital também. Nós temos esses músculos também e ainda, de uma forma mais profunda, eu tenho esses tipos de lobos, tá? O lobo frontal, o lobo temporal, o
o lobo occipital e o lobo parietal. Tá bom, agora eu sei os nomes, professor, mas o que cada um faz? O que cada um é responsável? Então vamos lá? Bom, o lobo frontal, este aqui, ele está relacionado à memória, emoções e raciocínio. É um tipo de estrutura que com o tempo se desgasta. Isso acontece com o osso frontal também, tá? Então, é muito comum problemas nessa região quando a pessoa é idosa. Por isso que existem alguns lapsos de memória. Por isso que tem algum problema maior em reter, né, em lembrar as coisas. E também essa parte, essa estrutura dentro do cérebro, ela é presente porque ela influencia, tá? Ela é responsável por aquele filtro que a gente tem ou que nós deveríamos ter quando a gente fala as coisas, tá? Então a gente percebe muitas vezes pessoas mais velhas, nossa, falou aquilo para mim na frente de todo mundo. Pois é, esse filtro já não funciona tão bem, tá? Por quê? Porque existe o desgaste no lobo frontal. Então existe uma explicação científica para isso e muitos médicos apontam isso também, tá? De problemas, inconsistências no lobo frontal, tá certo? Então eu posso compreender o lobo frontal como o lobo relacionado à memória, emoções e raciocínio. O lobo parietal, é por isso que eu vou riscar de novo temporal aqui, vou escrever parietal, tá? Para ninguém, quem não pegou o primeiro toque, já não confundir. Então lá, lobo parietal, ele atua na compreensão da fala e articulação de pensamentos e emoções. Ele interpreta texturas e formas de objetos quando manipulados. Então, quando você vai apalpar um algodão e quando apalpa uma pedra, é o lobo parietal que está te auxiliando a perceber que a pedra é bem diferente do algodão, tá? Isso quando a gente pensa em textura e forma, tá? Então, o lobo parietal é um lobo que a gente usa muito também. Aliás, todos a gente utiliza muito, não tem um que a gente não utilize, tá? O lobo temporal, ele interpreta e armazena memórias de experiências auditivas e visuais. Então, quando você está passando de música no rádio e começa uma música, você acha ela legal, mas você tem aquela sensação de que você já escutou ela alguma vez. Ah, acho que já escutei essa música, estou gostando dela. Quem que está ativado? O lobo temporal, tá bom? Ah, coloquei num filme, mas não tenho certeza se eu já vi esse filme. Até que tem algum momento que acontece uma cena e você vai lembrar que, opa, eu já vi esse filme. E aí lembra de todo o filme, né? Lembrou uma coisinha, lembrou de tudo. É o lobo temporal que funciona nessa hora. Então, são partes ativas no nosso cérebro que a gente usa toda hora. Quando a gente vai falar de um filme para alguém, a gente utiliza, né, de memórias, experiências visuais, no caso, para explicar o que acontece no filme, né? Às vezes, para dar spoiler. Então, nunca faça isso, tá? É horrível. E nós temos o lobo occipital. O lobo occipital, pessoal, ele correlaciona imagens visuais com experiências visuais prévias e outros estímulos sensoriais. Você já teve a impressão de quando você chegou em algum lugar e aí você tenta lembrar se você já esteve lá? Se você já foi alguma vez nesse lugar? E aí, a partir disso, você puxa lá na sua memória, tentando lembrar se alguma vez na sua vida você já esteve naquele lugar, e aí você, lembra. Então, quem está trabalhando, no caso, quem começou a trabalhar porque você lembrou, é o lobo occipital. Tá? Então, nós temos em diversas situações do nosso dia a dia, não só pensando na educação física, mas pensando em diversas situações do nosso dia a dia, as ações das diferentes partes do cérebro, para você ver como é importante essa estrutura, ok? Bom, eu tenho uma outra estrutura muito importante que faz parte do encéfalo, que é o cerebelo. O cerebelo, se você pegar até na base óvide, ele está um pouco escondido, tá? Então você tem toda a estrutura dos hemisférios cerebrais, como você já viu nessa aula,
E logo abaixo dela, ela fica próxima até do osso occipital, mas ela fica mais profunda. Você vai encontrar o cerebelo. Então ele está escondido pelos hemisférios cerebrais, é a segunda maior estrutura do encéfalo, e ele tem como função o envio constante de impulsos para unidades motoras selecionadas para a manutenção da postura e do tônus muscular. Então, se você está sentado aí vendo essa teleaula, é porque o seu cerebelo está enviando para o seu músculo todos os estímulos presentes para que você se mantenha numa determinada postura. Se você vai levantar, o cerebelo continua fazendo isso, porque você precisa ter um equilíbrio para realizar os seus movimentos. Então, tem algum músculo que vai agir, tem algum músculo que não vai agir, tem algum músculo que vai atuar na estabilização dele. Então, eu tenho aí, tá, a relação do cerebelo com a minha ativação muscular, tá certo? Além dele, pessoal, e aqui você consegue ver o cerebelo, essa estrutura, e você tem diferentes partes, como os declives, o cúmen, o lóbulo central do verniz superior, são partes anatômicas presentes no cerebelo, a fissura primária, a fissura horizontal. Isso tá, é mais para você conhecer, mas é importante que você saiba qual a função do cerebelo. Além dele, ventralmente a ele, no caso, ventralmente ao cerebelo, nós temos o tronco encefálico. Tronco encefálico que também faz parte do encéfalo, o qual apresenta como elemento de suas estruturas o bulbo. Então, vou escrever aqui. Bulbo, tá? O bulbo, ele transmite informações sensitivas a outras partes do tronco encefálico e contém centros importantes que vão regular a função autônoma, como a frequência cardíaca, a pressão arterial e a respiração. Então, lembra o que eu falei para vocês na aula passada sobre quando a gente pensa em bombear sangue, quando a gente pensa na pressão arterial, a gente não tem esse controle. Tá? Então não tem como eu pensar, não, agora eu vou ter uma pressão alta. Peraí, rapidinho, estou tendo uma pressão alta aqui. Não, agora eu vou ter uma pressão baixa. Você não controla isso. Tá? Você não sabe a todo instante se a sua pressão está subindo ou está descendo. Você tem sintomas, tá? Mas você não sabe. Então você tem quem vai regular isso. A mesma coisa serve para a sua frequência cardíaca. Então, se você está andando na rua, está tranquilo e pensa do nada, agora meu coração ele vai disparar. Não vai acontecer isso. Precisa ter algum estímulo, tá? Você precisa passar por alguma situação. Lembra então do jogo que seu time perdeu ontem ou que ele ganhou, tá? E lembra dessa situação. Quando você fica muito nervoso, tá? Enfim, diversas situações que aí sua frequência cardíaca altera, mas quem controla isso é a estrutura que eu falei para vocês. Nós temos em nosso corpo diversas estruturas, então, que elas possuem uma autorregulação. Uma autorregulação. E aí entra o sistema nervoso autônomo, porque ele vai cuidar da parte digestória, ele vai cuidar da parte de bombeamento de sangue e do sistema circulatório também. Então, tem ações presentes no meu corpo que eu não controlo. Você não tem a noção exata de quantos litros de sangue estão circulando no seu corpo no momento, ou se a circulação está rápida ou está baixa, se tem qual lóbulo do cérebro está participando agora você sabe um pouquinho, mas você não tem o controle das atividades que vão acontecer dentro do seu corpo, tá? Da grande maioria das atividades. Então, é um exemplo bem interessante de como o sistema nervoso ele é tão complexo, tá? E acaba criando uma noção realmente de hierarquia. Então, a palavra de hierarquia no nosso corpo, ela vem justamente porque o sistema nervoso está aqui em cima. Quando a gente pensa em hierarquias e tudo mais, a gente sempre pensa no ser superior. E aí, quando a gente pensa no sistema nervoso, ele realmente está na nossa parte superior. Existe essa denominação que ele é um sistema hierárquico, que se ele não funcionasse, nada funcionaria, e o que não é uma mentira, tá? Porque eu tenho os impulsos, as decisões, as minhas escolhas saem da onde? Saem dele, tá certo? Mas isso aí é uma discussão longa, algum aspecto também de controle motor, né? Nós temos várias teorias muito interessantes sobre isso, mas isso vocês vão passar ainda pelo curso e também podem pesquisar. Bom, voltando
para essa aula, eu já falei para vocês, então, das estruturas presentes no sistema nervoso central. Ah, professor, você falou de todas as estruturas? Não, tá? Não, é que nem não falei de todos os 206 ossos presentes no corpo humano na aula de sistema ósseo. Eu trouxe as principais, eu trouxe aquelas que você vai se deparar com escolhas que eu tomo, tomadas de decisão, ações musculares voluntárias, sabe? Situações que você realmente tem que ter esse conhecimento do que quem está trabalhando justamente para que aquilo aconteça, tá certo? Bom, agora a gente vai para outro conteúdo, vamos ao quadro. Medula espinhal, sistema nervoso periférico. Bom, a medula espinhal, ela é uma massa cilíndrica de tecido nervoso situado no canal vertebral. Como você já sabe sobre esse canal vertebral, eu tenho dentro de cada vértebra uma estrutura chamada forame vertebral, que é por onde passa a minha medula, tá? Ela tem duas funções específicas, a medula espinhal: a condução de impulsos e a integração de reflexos. Quando eu penso na condução de impulsos, eu tenho o trato ascendente, que ele conduz impulsos dos receptores sensitivos periféricos do corpo para o encéfalo. Gente, ascendente, olha o nome, ascendente. Se ele é ascendente, ele está ascendendo, ele está subindo. Então, ele sai do sistema periférico do corpo e vai para onde? Para o encéfalo. E eu tenho o trato descendente. Gente, se o ascendente sobe, o descendente, isso aí, desce. Ele conduz impulsos da medula para o encéfalo e deixa para a medula. Então, na verdade, ele faz duas vias, no caso. E eu tenho a integração de reflexos. A integração de reflexo, ela ocorre por vias nervosas específicas que permitem os movimentos reflexos em lugar daqueles iniciados voluntariamente pelo cérebro. Os reflexos não se limitam apenas, pessoal, aos movimentos dos músculos esqueléticos. Eu tenho reflexo também proveniente do meu músculo cardíaco e do meu músculo liso, que vão controlar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão sanguínea e atividades digestórias. É exatamente o que eu falei para vocês desde a aula passada que eu venho falando aqui nessa teleaula. Temos atividades que nós não controlamos. Existem atividades que podem ser vistas como reflexos. Por exemplo, quando você está dormindo, como você sabe, como você tem a consciência da sua respiração? Você não tem a consciência. Isso age. Você tem alguém que regula essa ação, principalmente nos músculos de inspiração e expiração. Você não pensa, agora eu vou contrair o diafragma. Não, agora eu vou relaxar o reto do abdômen. Não, não tem isso. Então, é muito importante que você entenda isso. É esse tipo de controle que eu estou falando. É de você ir dormir, você respira. Você respira para você continuar vivo, você respira, tá? A sua frequência está lá. Seu coração está batendo mais devagar, está bombeando o sangue mais devagar, mas ele está bombeando ainda. E quem manda? É nesse caso que a gente tem que compreender esse sistema nervoso como uma estrutura muito complexa. Muito complexa. Bom, em linhas gerais, nós temos 33 pares de nervos espinhais. É nervo, hein? É muito nervo. Além dos 33 pares de nervos, nós temos os plexos. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é o plexo. Bom, como você pode ver, a medula ela está aqui aberta e um ponto importantíssimo, ela não se estende durante toda a coluna vertebral. Ela começa do osso occipital, então seja mais lá em cima, e vai até L1, a primeira vértebra lombar. Você conhece. Nós temos 7 vértebras cervicais, nós temos 12 vértebras torácicas, nós temos 5 vértebras lombares, 5 sacrais e 4 coquígeas, tá? Esta ramificação aqui da coluna da medula espinhal eu chamo de cauda equina, ok? Então, se você procurar na base óvide, existem até alguns cortes transversais onde você pode compreender melhor como dentro da vértebra aí eu tenho aquela parte da medula, tá? Você consegue entender em diversos cortes como que funciona a medula espinhal. Então é muito importante isso aí,
tá? Bom, além disso, lembra que eu falei para vocês da unidade motora? O que eu queria dizer com unidade motora, pessoal? Era isso aqui que vocês estão vendo. Eu tenho um músculo e eu tenho aqui uma célula nervosa. Aí eu tenho dendritos, que são captadores de sinais, axônios que vão transmitir ele, e eu tenho a placa neuromuscular. A placa neuromuscular é a junção que eu tenho, né, é a parte da célula nervosa que vai ser acoplada no músculo. A junção da célula nervosa com o músculo eu chamo de unidade motora, tá? Lembra que eu falei para vocês de fibra do tipo 1, fibra do tipo 2, qual que possui uma maior necessidade de estímulo para a contração, né, para a unidade motora? Então, vocês conhecem agora a unidade motora. Bom, quando a gente pensa no sistema nervoso periférico, ele proporciona uma via de comunicação por impulsos que são conduzidos entre o sistema nervoso central e o resto do corpo. O caso da unidade motora é um exemplo. Tá bom? Eu tenho um estímulo que parte lá de cima, mas para ele chegar, eu tenho um sistema nervoso periférico. É esse sistema que vai levar informações para todo o meu corpo. Se realmente o sistema nervoso é um sistema tão hierárquico assim, eu preciso que lá, já que o meu sistema nervoso está aqui em cima, no meu cérebro, no meu encéfalo, eu preciso que cheguem informações lá embaixo, lá no meu pé. Então, como que vai chegar? Eu tenho aí o sistema nervoso periférico, tá certo? Bom, como você pode ver, na própria célula nós temos o corpo celular é a porção ampliada do neurônio, tá? Que mais se assemelha às outras células. Nós temos os dendritos, que eu já falei para vocês, e o axônio também. Um outro aspecto importante, quando a gente pensa em sistema nervoso periférico, são os plexos. Então, o que acontece? Eu tenho diversos nervos, como eu falei para vocês. Então, eu tenho 33 pares, no caso. Mesmo assim, temos alguns nervos que se juntam para suprir uma determinada musculatura ou tecido, tá? Então, eu penso, por exemplo, no caso dessa figura, eu tenho o plexo lombosacral. O plexo lombosacral, ele supre a musculatura e a pele do membro inferior, como você pode ver, ele aqui, e surge a partir da coluna lombar e dos segmentos sacrais da medula espinhal. Então, nós temos a parte das vértebras lombares e também de vértebras sacrais, no caso, que estão englobadas pelo plexo lombosacral. Além disso, existe uma grande influência no quadril. Então, a gente pode compreender o plexo como uma junção dessas ramificações. Então, sabendo que eu tenho diversos nervos e eles são bem ramificados, eu preciso dessa junção dele, de um conjunto de nervos, tá? Eu tenho como plexos o plexo cervical, o plexo braquial, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o lombar e o sacral. Eu trouxe para vocês o lombo sacral aqui. Ele reúne nervos. Nervos como o nervo olfatório, o nervo óptico, o nervo oculomotor, o nervo troclear, o nervo trigêmeo, o nervo facial, o nervo acessório e o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é aquele que é responsável pela inervação dos músculos da língua, por exemplo. Tá? Bom, aqui você consegue ver o plexo braquial. Tá vendo que o plexo braquial, eu tenho diversos nervos que passam, mas quando eu penso na junção dele, aí eu chamo de plexo. Por quê? Eu tenho o nervo mediano, o nervo músculo cutâneo, o nervo ulnar, o nervo radial. Gente, é nervo, é muito nervo. Mas a junção deles, que vão suprir a musculatura de membro superior e a pele também, é conhecida como plexo braquial. Então, conheça o plexo braquial com uma junção de nervos que estão presentes na região do braço e do antebraço. Tá certo? E aí nós temos as raízes e a localização dele, divisão, tá? As partes que eles inervam. Mas é importante que você entenda qual a ação do plexo em si. Tá certo? Bom, então agora você conheceu sobre o sistema nervoso central, falei primeiro das estruturas do sistema nervoso em si, das funções, passei para o sistema nervoso central,
Falei do sistema nervoso periférico e agora você conhece as principais estruturas relacionadas ao sistema nervoso. Falei dos diferentes lobos do cérebro, de o que cada um trata, né, do que cada um está relacionado, a função de cada um. Então agora você já conhece uma visão assim boa, contando também com a leitura do livro didático, um pouco mais sobre o sistema nervoso. Agora a gente tem uma situação problema, vamos lá? Vamos ao quadro. A Joana é uma estudante de educação física que faz estágio em uma escola de seu município. Após 3 meses de trabalho, a estudante se destaca em suas atividades. No entanto, Joana necessita se dedicar aos estudos de anatomia para, assim, aplicar seus conhecimentos. Pensando nisso, a Joana deverá rever certos conceitos, como, por exemplo, quais os lobos do cérebro e qual a localização do cerebelo e a sua função. Bom, sobre os lobos do cérebro, eu já falei para vocês, nós temos 4 lobos. Então, nós temos o lobo frontal, aqui não é temporal, né? É o parietal. O lobo occipital e o lobo temporal, tá? E sobre a função do cerebelo, é que ele envia constantemente impulsos para unidades motoras, para a manutenção da postura e do tônus muscular. Lembrar que o cerebelo ele fica embaixo, né? Fica meio escondido lá dos hemisférios cerebrais, tá certo? Bom, agora a gente tem um momento muito importante, é um momento que eu deixo para vocês mandarem contribuições ou perguntas a respeito da teleaula, dos conteúdos dessa teleaula. Então, conto com a participação de vocês. Daqui a pouco a gente retorna. Só lembrando, pessoal, que a gente tem o Kahoot daqui a pouco. Então, tenta participar. Você que nunca participou, baixa aí no celular ou no seu aparelho eletrônico e participa. Tá? É a forma de você interagir também, tá? De você aparecer nessa teleaula. Então, eu conto com a participação de vocês. Até já!
Bom, a gente está de volta. Então, nós temos aqui uma pergunta do Polo de Mangabeira, em João Pessoa. Um abraço, João Pessoa. Nossa, terra maravilhosa. Gostariam de saber se o lobo frontal está relacionado com a doença de Alzheimer. Sim. Muitos médicos também, né, principalmente os geriatras, apontam que problemas nesse lobo está relacionado ao Alzheimer. É uma doença que realmente é muito complicada e afeta muito pessoas de uma idade mais avançada, tá certo? Bom, vamos dar sequência. Obrigado a vocês, um abraço aí pela pergunta, um abraço a todos pela participação da aula. Lembrando que eu conto com vocês para participarem do Kahoot hoje, hein? Certo? Bom, então vamos lá, pessoal, vamos seguir. Eu falei para vocês do sistema nervoso, mas espera aí, tá faltando um. Tá faltando o sistema circulatório. Claro, existem outros sistemas, mas a gente vai encerrar a nossa disciplina falando do sistema circulatório. Vamos ao quadro, então. Ele possui alguns componentes, tá? Mas antes de eu falar dos componentes do sistema circulatório, eu quero que vocês compreendam que quando eu penso em sistema circulatório, eu posso pensar no sistema cardiovascular ou no sistema linfático. O sistema linfático, ele consiste em vasos linfáticos de vários tecidos e órgãos, linfáticos no caso, e ele ajuda a manter o equilíbrio líquido nos tecidos e absorve gorduras do trato gastrointestinal. Ele participa do sistema de defesa do corpo contra doenças. Então, nós temos o sistema linfático com essa função. No caso dessa teleaula, eu vou dar uma ênfase maior no sistema circulatório, pensando no cardiovascular. Ok? Bom, para esse sistema, nós temos como componentes o coração, os vasos sanguíneos e o sangue. O coração empurra o sangue dos vasos para os pulmões e para as células do corpo. Em repouso, o coração ele pode bombear aproximadamente 5 litros de sangue por minuto. É muito, cara. É muito. Nós temos os ventrículos nessas regiões e nós temos o arco da aorta aqui. Tá? Os vasos sanguíneos, eles formam uma rede tubular que vão permitir ao sangue fluir do coração para todas as células vivas do corpo e em seguida retornar ao coração. Você já deve ter ouvido falar dos nossos vasos sanguíneos, mas daqui a pouco eu vou falar mais deles para vocês. Nós temos ainda as camadas presentes no coração. Então eu tenho, muita atenção, hein? Muita atenção agora. O epicárdio, pessoal, ele atua como camada externa lubrificante. De novo, epicárdio funciona como camada externa lubrificante. Eu tenho o miocárdio, que ele proporciona contrações musculares que ejetam o sangue das câmaras cardíacas. E eu tenho o endocárdio. O endocárdio, ele atua como revestimento interno protetor das câmaras e das válvulas. Tá? Então, são essas 3 camadas muito importantes que vocês têm que ter em mente. Quando a gente pensa no sistema circulatório, ele apresenta como funções o transporte. Então, nós temos aí o transporte de todas as substâncias envolvidas no metabolismo celular. Tá? Elas vão ser transportadas pelo sistema circulatório e, além disso, esse sistema ele vai atuar na respiração, na nutrição, na excreção e regulação de hormônios. Tá? Ele também atua como um grande protetor. Esse sistema ele protege contra lesões e micróbios estranhos ou toxinas introduzidas no organismo. Então, eu tenho como grandes funções do meu sistema circulatório o transporte e a proteção. Uma parte muito importante do meu sistema circulatório é a circulação pulmonar, tá? Então, na circulação pulmonar, eu tenho, inclui os vasos sanguíneos que transportam o sangue para os pulmões
para as trocas de gases e em seguida levam o sangue de volta ao coração. Então ele vai, tem a troca gasosa, ele volta. Tá? Exatamente nesse sentido que você está vendo agora nessa seta que eu acabo de traçar. Na base Ovid você tem essa mesma figura, essa mesma imagem, e aí você pode ir clicando nos outros pontos para daí você compreender mais um pouco sobre a circulação pulmonar, tá? Basicamente consiste no ventrículo direito que vai ejetar o sangue, no caso. Então eu tenho o ventrículo direito aqui embaixo, tá? Bom, sobre os vasos, eu tenho as artérias que transportam sangue em direção divergente ao coração. Gente, se é divergente, ele está levando o sangue, ele está afastando o sangue do coração. Ele está levando o sangue do coração para outros lugares, tá? Então, muita gente confunde quem leva e quem traz o sangue. Quem leva a artéria, quem traz o sangue de volta para o coração? A veia, tá? Transporta sangue em direção divergente ao coração. As artérias. As principais artérias eu tenho com a aorta, que eu já falei para vocês hoje, que ascende do ventrículo esquerdo para uma posição logo acima do coração, onde forma um arco e desce ao longo do tórax e do abdômen. Eu tenho a artéria carótida, a artéria femoral, eu tenho a artéria mesentérica. A artéria mesentérica, ela vai irrigar o pâncreas, por exemplo. A artéria subclávia, a artéria braquial, a artéria ulnar e a artéria radial. Quando eu penso em artéria e veia, eu tenho a artéria como uma estrutura que parece ser mais redonda que as veias. Principalmente quando eu penso em cortes transversais, eu tenho a minha artéria como algo mais redondo, mais cheio. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir essa tela em branco, para vocês compreenderem como que o sangue chega nos dedos da mão. Então, eu tenho, isso pensando em transferências de artérias, tá? Artéria, vou colocar um A, subclávia, dela, é tudo artéria, tá? Eu passo para a artéria axilar, dela eu vou para braquial, aí eu posso pegar dois caminhos, né? Uma radial, artéria radial, e a ulnar. A partir daí, eu tenho um arco, o arco palmar profundo, então vou colocar arco P prof e arco palmar superficial, arco P superf. Esses arcos, eles se comunicam, então é muito comum quando eu tenho uma transmissão, né, uma comunicação desse com esse e esse com esse, tá? Aí, aonde que vai terminar? Artérias digitais e artérias digitais, tá? Então, basicamente, é esse caminho que acontece quando eu penso em chegar sangue na ponta dos meus dedos. Professor, e se fosse ao contrário? Como que ocorreria? Ocorreria a mesma coisa, um caminho muito parecido com esse, mas com o nome de veia, porque é a veia que leva. Então, a veia, ela conduz o sangue dos capilares de retorno ao coração. É a veia que vai fazer ele retornar. Bom, a veia, se eu penso na característica, na anatomia dela, ela é parcialmente achatada, tá? Porque ela não está totalmente cheia de sangue a todo tempo. E justamente por conta disso, ela possui o auxílio dos músculos esqueléticos para retornar ao coração. Chamamos de bomba muscular esquelética. Por quê? O músculo ele auxilia a bombear essa veia que está
achatada, então ela vai encher um pouquinho mais, né, com sangue e vai aumentar o fluxo sanguíneo para o retorno ao coração. Eu tenho diversas veias bem importantes, como a veia jugular, a veia cava, a veia renal, eu tenho a veia braquial, axilar, cefálica, subclávia, femoral. Então são várias veias. Se eu parasse aqui para falar de cada veia para vocês, de cada artéria, não sobraria muito tempo para a gente, tá? Mas eu encorajo vocês a pesquisarem um pouquinho mais. Obviamente que eu não vou perguntar nada, né, se tiver isso em algum conteúdo de questão e tudo, não vai sair daqui, já que isso não está no livro, tá? Então, é o que eu falo, é o que eu digo para vocês, é o que eu trago também na aula. Mas eu encorajo vocês a procurarem um pouquinho mais sobre o sistema circulatório, procure um pouco sobre o sistema respiratório também, conhecer o sistema digestório, reprodutor, porque é importante para o seu conhecimento. Tá? Não se atente apenas a ler livro que vocês recebem da instituição para disciplina, para ler alguns textos que passam para vocês. Gente, é importante que você procure mais em outros lugares. Quando a gente pensa em anatomia, nós temos uma literatura vasta, muito grande sobre isso, tá bom? Então eu peço a vocês muita dedicação nos estudos de anatomia. Nós temos aqui uma visão geral quando nós pensamos em diferentes tecidos corporais, também em órgãos. Então você pode ver como eu tenho tanto as minhas veias como as minhas artérias, a artéria no caso em vermelho e a veia em azul, trabalhando para o funcionamento do meu organismo. Então, elas estão em todos os lugares. Onde eu encontro uma artéria, eu preciso ter uma veia que vai fazer esse retorno. Então, isso acontece para o pulmão, isso acontece, tá, para membros superiores, isso acontece para o fígado, isso acontece para o rim, para o estômago e intestino, tá? Para membros inferiores. Então, o nosso corpo todo, ele é bem suprido. É isso que eu quero que vocês compreendam, tá? Bom, antes da gente partir para o Kahoot, nós temos aí um exercício. O sistema circulatório é um componente essencial para o funcionamento dos demais sistemas do corpo humano. Sabendo disso, você consegue elencar as funções do sistema circulatório? Então, eu peço para você que está participando dessa aula, responde aí rapidinho quais são as funções do sistema circulatório. Ao vivo mesmo, agora, manda, e aí a Jéssica vai encaminhar. Pode mandar sua contribuição, lembrando que daqui a pouco a gente tem um Kahoot. Eu falei do sistema nervoso hoje e falei do sistema circulatório. Então, para vocês, quais são as funções presentes no meu sistema circulatório? Vamos lá? Vamos ver se tem alguma participação. Manda o polo de vocês. Vamos lá, ó. Polo do Rio Grande do Sul, polo de Caraizinho, mandando que nós temos o transporte e a proteção como funções do sistema circulatório. Certo? É exatamente o que eu falei para vocês. Está corretíssimo, tá? Eu vi que nós temos uma pergunta, se não me engano, no polo de Araguaia, sobre a função dos ventrículos. Nós temos algumas câmeras no nosso coração e eles controlam a entrada e saída de sangue, tá? Isso em linhas gerais, tá bom? Mas obrigado pela pergunta. Aqui, ó, um questionamento bem importante. De São Paulo, está perguntando, falando que eu falei que são 4 coquídeos, no livro são 3. Quantos são? São 4. São 4. Considera o que eu falei, 4. Beleza? Tem também outras partes também anatômicas, até porque, se eu não me engano, em uma das figuras aqui está falando que nós temos 8 cervicais, mas eu considero 7, 12, 5 e 4. Tá bom? Pensando em cervicais, torácicas, lombares, sacrais, coquídeas. Tá? Você pode encontrar, em anatomia é muito isso. Tá bom? Mas ótima pergunta, leva o que eu falei para vocês. Tá certo? Bom, agora a gente vai para o momento tão esperado, que é o Kahoot. Então eu conto com a participação de vocês, eu quero que a gente bata recordes hoje de participação. Então vamos ao quadro, chegou um momento bem interessante. Vamos lá. Você vê aí no quadro o PIN.
O PIN, para você que já instalou o Kahoot e quer participar, é esse que você vê na tela, 667056. Então coloca o seu nome e também o nome do seu polo, tá? Para eu saber de onde você vem. Tem o Diogo aqui de Caicó, por exemplo, tá? Vou dar um tempinho para que vocês entrem. Tá, ó, Lucas de Três Lagoas, tem o Epaminondas do Distrito Federal. Então vou dar um tempinho aí para vocês entrarem. Polo de Limoeiro aí também. Bom, pessoal, como que funciona o Kahoot, tá? Eu vou avisando, vou explicando para vocês enquanto vocês vão logando, tá? Então pode continuar entrando enquanto eu falo. Assim, nós temos algumas perguntas, cada pergunta tem um tempo para você responder e cada pergunta tem 4 alternativas. Vai aparecer no quadro as 4 alternativas com o nome por extenso. No entanto, no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu notebook, vai aparecer apenas a cor correspondente àquela alternativa. Então, se eu vejo que a primeira alternativa é a certa e ela tem a cor vermelha, no seu celular ou aparelho eletrônico vai aparecer a cor vermelha apenas, não vai ter o nome por extenso da alternativa, tá? Então vai aparecer a cor, então assinala a cor, clica na cor e aí você vai responder, tá certo? Outro ponto, se eu vou pegar o nome de alguém aqui que já entrou, e o Maicon, a gente acerta, então eu acertei a primeira pergunta, o Maicon acertou também, só que o Maicon foi mais rápido do que eu para acertar, então vai ter um tempinho na tela rolando quando a gente começar, né? Eu coloquei 30 segundos hoje, e aí você tem 30 segundos para acertar. Digamos que o Maicon acertou primeiro, então ele respondeu muito mais rápido do que eu. Além de acertar, ele também ganha pontos pela rapidez dele. Entenderam? Então por isso que é importante você sempre responder. Não deixe uma pergunta sem responder. Ah, eu não sei, tá, mas manda aí alguma resposta. E se você acerta e acerta de uma forma rápida, você ganha mais pontos de quem acerta, mas respondeu depois de você. Tá bom? Então, tudo isso conta. Eu vou dar ainda mais uns 2 minutinhos para vocês, para a gente ter mais gente ainda participando. Temos 65 participantes por enquanto, vamos ver se a gente enche um pouquinho mais isso aí, mais gente entra. É importante você participar, é a última aula que eu apresento para vocês aí, o Kahoot, tá? É a última aula de anatomia e aí o Kahoot aparece para você, então você que ainda não participou, não entrou, entra logo, participa, que é bem importante, tá bom? E manda o nome do seu polo. Eu vi gente até colocando nome de time aí. Mas bota o nome do polo, que é melhor. Tem time que não tá ganhando tanto assim pra você colocar o nome. Vamos ver, ó, tem o Vinícius, tem a turma do Fundão. Que beleza, hein? O Flamengo, aí, eu acabei de falar de nome de time. Flamengo, tem a Ângela. Vamos ver quem mais. Mais 1 minuto, pessoal, mais 1 minuto e aí eu vou começar, tá bom? Chegamos a 74 participantes.
Bom, pessoal, a gente vai começar então, tá bom? Então vamos lá? Aí, agora que eu falei que a gente vai começar, tá entrando todo mundo, né? Vamos lá, pessoal. 10 segundos então para vocês entrarem aí. Quem não entrou, entrar rapidinho, porque a gente precisa iniciar. Beleza? Então vamos lá. Vai começar, muita atenção. Vamos para a primeira pergunta. Qual a estrutura do tecido conjuntivo que protege o tecido do sistema nervoso central? Qual a estrutura do tecido conjuntivo que protege o tecido nervoso central? É o dendrito? É o axônio? É a meninge? Ou o lobo frontal? Responde rapidinho, lembra que é importante você responder, porque tem o tempo, tá? Se você não manda a sua resposta, você fica com 0 pontos. Então manda a sua resposta rapidinho, falta pouquíssimo tempo, pessoal, 5 segundos. Vamos lá, vamos lá. Beleza, tivemos aí as meninges. As meninges que fazem a proteção do sistema nervoso central. Já falei para vocês, nós temos 3 tipos, né, como a pia mater, a dura mater e a aracnoide mater. Não seria dendrito, então quem colocou errou, tá? Que eu estou falando aí de parte componente, né, da célula nervosa. Não seria o axônio. E tem gente que colocou o lobo frontal, mas, gente, ele não protege, ele é uma parte, uma região do cérebro. Então, nós tivemos 33 pessoas que acertaram. Quem está na frente é os guri, né? Que eu imagino que seja do Rio Grande do Sul, com 937 pontos. A Paola vem logo após, tem o Bruno, o Maurício e a Tainara. Vamos seguir. Qual o lobo que está relacionado à memória, emoções e raciocínio? Lobo frontal? Lobo parietal, lobo temporal ou lobo occipital? Qual dos 4? Pessoal, rapidinho, responde rapidinho, não deixa sua resposta de fora. Manda aí sua resposta, temos um pouco mais de 10 segundos. Agora um pouco menos de 10 segundos. Então manda sua contribuição. Vamos ver. Bom, lobo frontal. Tivemos até perguntas, né, nessa aula sobre o lobo frontal. Então, o lobo frontal, que está relacionado à memória, a emoções e raciocínio, tá bom? A Paola agora assume a liderança com 1.903 pontos, seguida do Maurício e do Lucas de Três Lagoas. Tem a Epaminondas ainda e o Bruno. Vamos seguir. Qual o plexo que supre a musculatura e a pele do membro superior? Plexo lombar, plexo sacral, plexo cervical ou plexo braquial? Vamos lá, pessoal, bem rápido. Falei disso na aula, hein? Dá pra você acertar essa, você que não acertou nenhuma ainda. Beleza! Plexo braquial, nós tivemos um bom número de pessoas acertando, tá? Que é o plexo que realmente vai suprir a musculatura e a pele do membro superior. Eu mostrei para vocês isso em uma imagem, tá? E aí eu expliquei, falei para vocês um pouco mais sobre esse tipo de plexo. Paola segue na liderança, agora abriu bem, hein? Tem 3.022 pontos, seguido do Lucas de Três Lagoas, o Bruno, tem o Rondinelli e o Aigon. Beleza, vamos de novo. Qual a camada do coração que atua como camada externa lubrificante? Tá aí a pergunta aqui em cima ainda, para quem não viu, né? Qual a camada do coração que atua como camada externa lubrificante? E eu tenho as 4 opções aqui. Epicárdio, miocárdio, endocárdio, pericárdio. Manda a sua contribuição, a gente tem um pouco mais de 10 segundos, não deixe de responder, seja rápido nisso também. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, nem todos responderam ainda, responde rapidinho, não deixe de enviar, não deixa. Beleza. Epicárdio é a resposta certa, é a camada externa lubrificante, tá? Então, nós tivemos um grande equilíbrio entre as respostas. Gente, pericárdio eu nem falei, tá? No caso, beleza? Então, só não confundir os nomes aí.
Agora o Aegon está na frente com 3.911 pontos. Olha só, hein? Você está na frente, faltando uma pergunta apenas. Tem o Lucas de Três Lagoas que está pertinho dele. Tem o Rondinelli, a Paloma e o Jetix. Que beleza. Vamos lá? Mais uma última pergunta. Qual o vaso que transporta o sangue em direção divergente ao coração? Essa é fácil. Veias, artérias, cavidade medular ou axônio? Gente, é fácil demais isso. Vamos lá, responde aí. Acabando o tempo. Aí, a maioria acertou, são as artérias. Em direção divergente que vai levar o sangue para o resto do nosso corpo, pessoal. Então nós temos aí as artérias que vão fazer isso. As veias, elas trazem o sangue de volta, ou seja, convergente ao coração. Agora, divergente são as artérias. Temos a cavidade medular, que aí não tem nada a ver com isso. E o axônio, gente, essa é a célula nervosa, né? Não seria o axônio. Bom, vamos ver quem ganhou. Vamos lá. O Aegon ganhou, acertou 5 das 5, parabéns, tá? Parabéns para você aí que participou. O Lucas de Três Lagoas também, que se manteve entre os 5 a todo instante, parabéns. E a Paloma, que também acertou 5 das 5. Esse, então, é o Kahoot, é uma ferramenta muito interessante para você participar e foi o Kahoot que a gente teve na nossa disciplina de Anatomia Aplicada à Educação Física, tá certo? Agora, para a gente se despedir, né, não fica triste, a gente vai ter um pouquinho ainda de aula para a gente recapitular um pouco sobre o que a gente teve. Vamos ao quadro. Bom, então você está vendo aí o Relembrando. Eu falei para vocês sobre o sistema nervoso. Então, eu primeiro passei para vocês as estruturas presentes no sistema nervoso, muito importante isso. Eu falei do sistema nervoso central, falei do sistema nervoso periférico, falei rapidamente sobre o sistema nervoso autônomo, falei que juntos eles vão orientar e coordenar todas as atividades do corpo. Então, para a gente compreender como esse tipo de sistema ele é hierárquico, como ele é importante, tá? Sem ele, realmente, a vida fica inviável, tá? Então, é um tipo de sistema muito importante. Além disso, eu falei das diversas funções presentes pelo sistema nervoso, que são executadas pelo sistema nervoso, como a orientação do corpo, a coordenação e controle das atividades, a assimilação de experiências e programação do comportamento instintivo. Falei que nós temos 2 hemisférios, então nós temos o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O esquerdo ele vai controlar as habilidades analíticas e verbais e o direito vai controlar as partes espaciais, né, e artísticas de inteligência. Não esqueça das meninges. Meninge é aquela estrutura de tecido conjuntivo que vai proteger o tecido do sistema nervoso. Tá? Do tecido do sistema nervoso central. Então, não esqueça das meninges, tá? Falei um pouco para vocês sobre o córtex, falei sobre os lobos cerebrais, nós temos 4, lobo frontal, parietal, occipital e temporal, tá bom? Então, para vocês não esquecerem a função de cada um está relacionado alguma característica específica, todas as características foram passadas para vocês. Nós temos o cerebelo, que é aquela estrutura que faz parte do encéfalo, que é muito importante para a manutenção da postura e também do tônus muscular. Então, isso aí, o cerebelo, ele é bem importante. Falei um pouco sobre o bulbo. O bulbo também é uma estrutura importantíssima no sistema nervoso central. Além disso, pessoal, a gente falou do sistema nervoso periférico. E aí não tem como a gente falar do sistema nervoso periférico sem pensar na medula espinal. A medula espinal, que ela tem uma delimitação muito específica, então ela sai do osso occipital e vai até a primeira vértebra lombar.
ela passa pelo forame vertebral quando a gente pensa na nossa coluna vertebral. E ela é muito responsável no caso, para conduzir impulsos, lembra que eu falei de trato ascendente e descendente, e integração de reflexos, tá? Falei da unidade motora, né, uma característica importantíssima também, e aí falei dos plexos, isso foi o que a gente viu do sistema nervoso. Depois eu falei de sistema circulatório, então falei dos componentes do sistema circulatório, pensando com uma ênfase maior no sistema cardiovascular. Então nós temos também as veias e artérias do sistema circulatório, falei que veia é quem traz o sangue de volta, né, das demais partes do corpo, e artéria é quem leva esse sangue para as demais partes, tá? Leva o sangue do coração para as demais partes. Falei as principais artérias e principais veias presentes, e nós fizemos exercícios, resolvemos situações, problemas, também relacionada ao conteúdo presente nessa teleaula. Além, lógico, do Kahoot. Foi um momento aí muito bom de interação com vocês e também uma forma de teste por meio de jogo dos conteúdos relacionados à nossa teleaula, tá certo? Bom, então, pessoal, a gente vai encerrar a nossa disciplina. Mas agora, como considerações finais que eu falo para vocês, né, ainda tem tempo para vocês realizarem provas relacionadas a essa disciplina, é que desde o início eu tenho falado para você que não basta apenas assistir às teleaulas. A teleaula está aqui e vai te mostrar diversos conteúdos, vai te trazer conteúdos até que você não tem no livro didático para complementar seu conhecimento, tá? E ela que é o material base, tá? Também para a confecção de provas, enfim, de questões. Mas também o livro conta e o material disponibilizado para vocês conta. Para você conhecer mais de anatomia, você precisa entrar na Base Ovid, conhecer mais a Base Ovid e também fazer a leitura do livro. Não tem como você conhecer a anatomia e achar que uma vez que você viu, tá bom. Você precisa de mais. E para estudar mais, você tem diversos materiais. Isso foi passado para vocês, isso foi falado durante todas as teleaulas. Tá? Vocês tiveram também as aulas, algumas atividades também a serem realizadas. Vocês têm parte de fórum, que é muito importante. Então, tudo isso funciona para que você compreenda melhor cada aspecto apresentado no nosso conteúdo. Então, eu peço para vocês, e aí peço também para os tutores aí, engajarem os alunos em mais estudos dentro da anatomia. Porque quando a gente olha para a anatomia com a visão lá de acadêmico, a gente tem aquela visão mais assustada, achando que vai ter que decorar um monte de nome, um monte de coisa, um monte de estrutura. Só que é uma ciência que a gente vai utilizar na nossa parte prática. Se alguém um dia te falou que não, a gente não usa anatomia, olha, essa pessoa está muito equivocada. Está muito equivocada. Tá? Não é a melhor pessoa para você pedir conselho. Tá? Mas, enfim, é importante que você mantenha seus estudos, lê o material, assiste a teleaula, não entendi, assiste de novo, manda sua pergunta, porque é importante que você entenda tudo que você vai utilizar mais para frente, tá certo? Bom, pessoal, então a gente vai encerrar a nossa disciplina aqui. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês em todas as teleaulas, também agradecer aos tutores pela grande contribuição e colaboração de sempre, tá certo? Até a próxima, tchau, tchau!